Olá pessoal, vamos lá, mais uma live aqui nesta quinta-feira, dia 7. Vamos falar aqui um pouco hoje sobre mais um tema em relação à comunicação, falar em público. O pessoal vai começar a chegar, lembrando que essa live vai ficar salva no nosso feed e o mais importante é deixar ali o conteúdo para que vocês possam explorar aí, desenvolver a capacidade de comunicação, uma necessidade de todos. Bom, nosso tema hoje, inclusive, deixa eu colocar aqui nosso rodapé da live. Ou eu penso na técnica, ou eu penso no conteúdo. Vou colocar aqui, ó, técnica. Fala, Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Vamos lá, técnica ou conteúdo. Pronto. Tá aqui. Pá, vai ficar fixo. Deixa eu fixar comentário. Pronto. Tudo certinho. Vamos lá. Muito bem. Bom, gente, nosso tema hoje, então, ou eu penso na técnica ou eu penso no conteúdo. Vamos falar um pouco sobre isso. Uma pergunta muito comum feita e um desafio que muitas vezes enfrentado pelas pessoas que precisam se expressar, falar em público, se colocar diante de plateia, diretores de empresa, gestores, os profissionais de várias áreas, muitas vezes se deparam com essa situação de ter que passar uma mensagem, de poder, até mesmo obrigação de treinar uma equipe e passar o conhecimento que possui em relação àquele trabalho. E com o objetivo sempre de fazer com que a empresa possa desenvolver. Sempre com o objetivo de fazer com que não só a empresa, como a equipe, como aquela plateia possa aprender e galgar, vamos dizer assim, com esses aprendizados. E nada melhor do que quando você tem alguém que é preparado com o conhecimento, com o conteúdo e fala bem, se expressa bem. Mas nem sempre é o que acontece. Nós sabemos que na comunicação, quando o medo, a inibição, a dificuldade de falar, os sintomas das dificuldades de fluir da apresentação, por exemplo, aparecem, infelizmente o conteúdo fica prejudicado. E é muito comum desses sintomas, como o tremor no corpo, frio na barriga, mãos suadas e geladas, essa região do pescoço fica quente, calorosa, muito comum também a boca seca, muita gente fala sobre isso. E o que mais acontece, o grande temor de muita gente, é o tal famoso branco. E nessa hora, quando nós temos o branco, que muitos já tiveram oportunidade de não só vivenciar, como também ter o medo de acontecer. E pelo medo de vir a ocorrer o branco, muitas vezes a pessoa acaba desistindo de se apresentar, de poder enfrentar, de seguir em diante e ter aí um desafio em sua vida para poder subir muitas vezes degraus de empresas, cargos e por causa desse medo deixa de falar. Mas muitas vezes não tem saída, tem que se apresentar no nosso trabalho, na Oratória Rogério Aguida. Muitas vezes, por muitos anos, recebemos pessoas que não tinham opção, tinham que fazer o curso. Chegava a empresa e dizia, olha, o nosso funcionário tal tem que fazer o curso, querendo ou não, porque a necessidade de falar é a todo momento e nós precisamos de pessoas que representem a empresa. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós buscamos desenvolver e ter valores e potencial atingidos, nós precisamos reconhecer que precisamos vestir a camisa, reconhecer que precisamos montar essa imagem com o que nós estamos expressando e, para isso, nada melhor que a oratória, a comunicação de uma forma em alta. Conteúdo ou técnica? Esse é o grande dilema. Em que eu vou pensar primeiro? Qual vai ser a preferência? Muitas vezes me deparam com o pessoal de concurso público, candidatos de concurso público para se formar em magistrado, promotores, defensores, delegados de polícia e outros cargos também, em entrevista de emprego, em entrevista em reunião, por exemplo, que muitas vezes vivem um dilema, ou eu penso na técnica, ou eu penso no conteúdo. Isso ocorre muitas vezes com aqueles que já treinaram a oratória,
já conhecem alguma das técnicas, conosco muitos passam por isso. No início precisa do treino, precisa ali o rendimento e uma consistência, uma frequência nos treinos para conhecer as técnicas. Conhecendo as técnicas, começa o dilema. Eu acredito na técnica, mas na hora de falar, eu tenho que pensar na técnica ou no conteúdo. Nos dois, eu não consigo. E muitas vezes, o conteúdo na nossa mente, porque lá atrás, desde pequenininho nas escolas, a gente ouviu muitas vezes assim: meu filho, você precisa estudar muito para ser alguém na vida, não é assim? E foi nessa hora, e outras mais, que fomos ouvindo que o conteúdo é muito importante. Esteja preparado, se você estudar muito, você vai ter conhecimento. E é verdade, não é mentira. Quem vai negar isso? Quanto mais treinamos leituras, quanto mais temos conhecimentos, quanto mais conhecemos, ouvindo os dois lados, por exemplo, vamos adquirindo conhecimento. Mas e na hora de falar? E na hora de expressar aquilo que você sabe? Quando vamos falar, muitas vezes chega e os sintomas aparecem, e um deles, principal aí, o branco. Na hora que eu vou me apresentar, bum, bate aquele gelo e eu esqueço tudo. Parece que eu não sei nada. É tão forte que muitas vezes a pessoa é capaz de falar: eu não sei o conteúdo. Ela tem a falta do reconhecimento do que realmente ela possui de conhecimento ali. E é muito importante que ela entenda que ela precisa falar bem, e para que ela fale bem, ela tem que treinar, tem que conhecer as técnicas, tem que se aprimorar, porque senão o conteúdo que ela possui fica defasado, fica frágil. E o outro, quando haver sem o desenvolvimento, fica a impressão que não tem o conhecimento. E muitas vezes em empresas, durante muitos anos, as pessoas adquirem o conhecimento, chegam pessoas novas, e pessoas novas vão chegando, que muitas vezes com a habilidade da comunicação, infelizmente acabam tomando seus cargos. Ou muitas vezes deixando ali uma sensação de que pode tomar o cargo da pessoa. Porque o que vale mais? O conhecimento, mas eu não consigo transferir? Ou a habilidade de se comunicar e o pouco que eu sei eu consigo trocar e aprendo até mais depois? É nessa hora que a gente precisa definir. Ou eu penso na técnica, ou eu penso no conteúdo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Estamos numa apresentação. Deu branco. Parou. Travei. E aí? A pergunta é a seguinte: excesso de conteúdo tira a gente do branco? O excesso de conteúdo, se eu tenho muito conhecimento, esse conhecimento vai me salvar do branco quando travo na minha fala? O que é o branco? O branco é o não saber ou é o esquecer? O branco é o esquecer, naquele momento. Mas eu sei, eu tenho conteúdo. Mas se eu tenho conteúdo e ele não resolve, e agora? O que é mais importante? A técnica ou o conteúdo? O que fazer? E eu vou dizer a vocês: se eu tenho conhecimento, eu preciso treinar. Essa é a primeira coisa. Eu preciso me preparar com técnicas para saber como lidar comigo, para evitar que eu sinta essas sensações. Então nada melhor que um treinamento. Não é ficar lendo conteúdo e achar que você treinar. Isso não é treinar. É você treinar, é praticar, repetir, enfrentar e, se possível, se inscrever aí em algum curso de comunicação. Temos aí a Oratória Rogério Aguida, há mais de 42 anos no mercado, e desenvolvendo o potencial de profissionais de vários estados e até mesmo países. Treinei. Nessa hora que dá o branco, eu tenho a técnica. E se eu tenho a técnica, vamos mais um detalhe. Deu branco. Outra pergunta que é importante lembrar. A plateia sabe que deu branco? Nem sempre. Nem sempre ela sabe que a sua pausa é uma falta de conteúdo. Então, um ponto muito importante para quem quer conteúdo aí de técnica, não se entregue. E, gente, desculpa, perdão, e aí confunde humildade com submissão e acaba deixando com que a plateia acredite e veja uma fragilidade. Não se entregue, desculpe, perdão, eu perdi aqui, vou começar de novo, não estou conseguindo nada de se desqualificar.
diante do público, principalmente de você mesmo. Portanto, lide com o branco como uma primeira técnica, uma pausa. Silêncio. Se desapareceu o conteúdo, calma, não se entregue. Ou você quer se entregar? Responda essa pergunta. Quer que o outro saiba que você teve branco? Se você não quer isso, então não se entregue. Se você realmente sabe o que quer, vai definir para você o que você deseja e vai colher os frutos lá na frente. Então, nessa hora, não se entregue. Mantenha a pausa e solte o ar. A respiração, uma boa técnica para que você possa se acalmar e deixar o oxigênio entrar. Mas não temos muito tempo, porque o branco ele tem um tempo curto. Se ficar por muito tempo, aí os sintomas muitas vezes acabam nos entregando e a plateia está esperando. Então, se eu pauso, solto o ar. Nessa hora eu tenho mais alguns recursos. São muitos. Outro, se o conteúdo não vem, eu posso utilizar, por exemplo, reformulando, para ser mais claro. Melhor dizendo, continuando, caso venha o conteúdo. E então, você muda um pouquinho o direcionamento do que você estava fazendo, daqui a pouco você volta. Mas não diga que você se perdeu. A plateia vai acreditar que aquilo faz parte da sua apresentação. Como num teatro. Acham que às vezes que vocês foram assistir teatro, aquela peça sempre foi idêntica? Muitas vezes o improviso tem que acontecer. E a técnica supera o conteúdo na maioria das vezes. Com técnica, o pouco de conteúdo que nós temos se transforma. Peça para alguém fazer alguma pergunta. Ganhe tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tome um gole d'água. Se você tiver uma água ali a seu favor, peça para a plateia, posso fazer alguma pergunta? De repente alguém levanta a mão e eu quero fazer uma pergunta, e pois não, pode falar. Ninguém sabe que deu branco. E você se manteve numa zona de conforto, evitando que a plateia venha a saber que deu branco. E a plateia então faz a pergunta e você dá o segmento na pergunta daquela plateia? Ou, ok, vamos segurar um pouquinho essa pergunta, eu já vou lhe responder um pouco mais à frente, mas mais importante é que isso seja feito, eu já vou lhe responder e daqui a pouco você volta e responde aquela pergunta, se você lembrou do seu conteúdo. A técnica, se você treinar, você tem praticamente tudo garantido. O conhecimento que você tem é mais do que o suficiente para você fazer a sua apresentação. Quantas vezes quem já teve que apresentar uma monografia, uma tese de doutorado, está lá, aqui está a minha monografia, uma pilha de folhas no livro encadernado que você entrega à banca examinadora que vai lhe examinar, e muitas vezes eu pergunto, eles vão ler aquilo tudo? Não. Estão esperando você apresentar de forma ao vivo o tema que você consegue falar na frente deles sobre o que você escreveu, para ver se você tem algum conhecimento sobre aquilo. Não há tempo para que você demonstre todo aquele conhecimento. Então, o que você vai falar, se você valorizar a técnica, você vai ter uma consequência muito melhor no conteúdo. O conteúdo é importante, mas se você tem a técnica, você consegue se livrar de um branco. Você consegue se livrar de alguém que de repente queira puxar o seu tapete? As técnicas de oratória, da comunicação, elevam o nosso potencial nos nossos cargos, elevam o nosso potencial nas nossas empresas, fazendo com que nós tenhamos muito melhores resultados. Portanto, não esqueça, a técnica, ela sem dúvida nenhuma vai se prevalecer em relação ao conteúdo por diversos motivos. Se você afirma, se você confia no que você diz e fica assertivo na sua fala, o outro acredita, o outro acompanha. Quando se fala firme, quando você projeta a sua voz, quando você não tem medo de falar e demonstra confiança e segurança na sua comunicação, o conteúdo passa a ficar claro para o outro de que, sem dúvida nenhuma, ele sabe o que diz. Porque a técnica faz isso. É mágico. Treinando, não há prazer melhor que você tenha quando você consegue desenvolver e até mesmo conduzir uma plateia, ou um debate, ou um conhecimento, uma pergunta, uma resposta para onde você realmente quer.
você tem o conhecimento? Se você investe no conteúdo, por exemplo, no seu Instagram, você está ali, você tem o seu conhecimento? Você já fez alguma live do que você desenvolve no seu Instagram? Tem algum Instagram comercial? Tem algum canal no YouTube? Você tem alguma conta no Facebook comercial? Invista na sua fala, na sua comunicação. Fale, deixe o público, a sua audiência lhe ver, para que você possa demonstrar o conhecimento. Mesmo que você fale pouco, você vai ter resultados a longo prazo. Não fique preocupado com o número dos telespectadores, com a audiência no primeiro momento. Quem está iniciando nesse ramo de lives, de palestras, de reuniões, na comunicação, invista na qualidade do seu desempenho, que o silêncio da sua qualidade vai ser o seu sucesso. Ele vai fazer muito mais barulho do que se você quiser forçar. Prepare-se com técnica e você vai turbinar o seu conteúdo. Muitos candidatos de concurso público estudam durante anos para enfrentar uma banca examinadora, que na verdade não vão enfrentar banca examinadora nenhuma, vão enfrentar a si mesmo. Os medos são muito maiores do que os próprios examinadores querem com você. Eles têm a intenção de aprová-los. Uma banca de uma monografia quer a sua aprovação. Está ali para isso, senão não estariam ali. Mas muitas vezes o candidato que tem medo de conteúdo fica preso no conteúdo para saber mais, saber mais, saber mais. E diante da banca, muitas vezes falta o desenvolvimento do raciocínio lógico e da organização de pensamentos. Portanto, digo a vocês, técnica supera o conteúdo. Porque quando você precisa de uma palestra, de uma apresentação, de uma reunião, certamente você vai chegar lá com algum conteúdo. Senão não teria essa oportunidade. E se você tem esse conteúdo, acredite, a técnica vai turbinar. Você não vai ter o tempo suficiente para demonstrar todo o seu conhecimento, mas vai ter o tempo suficiente para valorizar o pouco que você vai conseguir falar. Olhe para o relógio, veja o tempo que você tem e você vai entender que o tempo passa muito rápido. Quando você começa, já está quase na hora de terminar. A técnica supera o conteúdo, sem dúvida nenhuma, se a pessoa tiver algum conhecimento. É claro que quem tem muito conhecimento, se consegue um pouco se expressar, se não deixar a técnica bloquear com os medos, os sintomas, a técnica desenvolver, a técnica desbloquear os seus sentimentos e pensamentos, então você vai ter resultado. Portanto, gente, nessa live está o tema lançado. Ou eu penso na técnica, ou eu penso no conteúdo. O que eu faço? Treine. E no treino, não se esqueça, pense na técnica, aplique a técnica, que o conteúdo vai se desbloquear. E numa apresentação, e numa reunião, onde você estiver, se precisar de desenvolver e travar, não entre em pânico. Solte o ar e procure levar as técnicas com você. Isso sim é uma boa preparação. Leve as técnicas com você. Pausa, peça para alguém fazer uma pergunta, melhor dizendo, reformulando para ser mais claro. São várias as maneiras que você consegue conduzir um bom desenvolvimento do seu conhecimento com aquela plateia. Não deixe o medo de falar, o bloqueio branco, bloquear o seu potencial, a sua qualidade. Explore, faça uma vez, faça duas, e em hipótese alguma deixe o medo fazer com que você se distancie do seu sucesso. O medo não gosta de exposição, portanto, vamos nessa direção. Se coloque diante do público, se coloque diante da plateia, mesmo que você sinta o medo, se mantenha firme ali. Leve as técnicas com você. Escreva para decorar, para aprender, mas treine, treinar, nada melhor do que treinar. Isso vai funcionar. Portanto, leve isso com vocês. A técnica funciona, a técnica supera o conhecimento em muitos sentidos e muitas vezes supera aqueles que possuem o conhecimento. Até mesmo isso ocorre. Cansei de ver isso na prática. Explore mais as técnicas e aqui no meu Instagram, aqui você vai ter
técnicas, conhecimentos, lives que vão levar a vocês um pouquinho dessa degustação do desenvolvimento do potencial de comunicação. E se for possível, assim que tiver um tempo, invista no treinamento, inscreva-se no nosso curso, que isso vai fazer com que você possa aprimorar mais ainda e desenvolver mais ainda o seu sucesso. Um grande abraço a vocês, a todos que estiveram aqui nessa live. Alguns já entraram, outros já saíram, e eu tenho certeza que todos vocês possuem a cada momento que se passa oportunidades. Agarrem-na. Não, jamais deixem de aproveitar a oportunidade. Agarrem a oportunidade e se coloquem diante da plateia, diante do público, de frente para o medo, porque a coragem com certeza supera o medo de falar. E depois que a coragem supera, ninguém mais consegue derrubá-la. E ela é adquirida por você e ninguém mais lhe tira o que está aqui dentro. Ninguém tira de você. Um grande abraço a todos vocês. Vou deixar para quem não pegou esta live desde o início lá no meu feed do Instagram. Estará também no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal onde eu estou colocando essas lives para que vocês possam usufruir. E para quem quiser, deixe seu like, se inscreva lá no canal, venha para o Instagram, me siga para que vocês possam ter aí outros temas que vocês podem conferir aí no meu Instagram, se vocês rolarem o feed para baixo. E vocês vão ter também nas próximas terças e quintas, 1h da tarde, outros temas de muita importância em nossas vidas, e tenho certeza que todos nós temos a oratória como uma necessidade de todos. Um grande abraço e até a próxima!